Olha só, agora sim, vamos falar de coisa boa. Você tem um propósito de vida? Você que tá aí do outro lado do microfone, do outro lado do rádio, você que tá em casa, tá me olhando aí, ó, tá me enxergando. Propósito de vida, a gente sabe, é aquela missão, razão ou uma guia que definem as nossas ações, as nossas decisões e dá uma direção, sentido para a nossa vida. Você já sabe qual que é o seu? Você já teve um e hoje está repensando, falando assim, mas acho que não é esse, acho que eu tenho um outro propósito? Pois é, hoje a Elisiane Martarello, ela que é escritora, psicóloga e também atriz, é a nossa convidada desta sexta-feira. Oi Elisiane, bom dia, seja bem-vinda. É isso, né? Vamos falar do propósito de vida? Sim, isso mesmo. Obrigada por me receber e poder falar desse assunto aqui. Vai ajudar muitas pessoas, né? Tenho certeza. Propósito de vida é uma coisa que em algum momento da nossa vida a gente para e fala assim... Para onde que eu tô indo? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Qual é o sentido da vida? Talvez você que é mais jovem, que tá aqui escutando a gente ou assistindo a gente, né? Não tenha ainda parado para se questionar sobre isso, porque às vezes na juventude a gente vive só... quero nem saber da manhã, quero viver o agora, né? Mas vai chegando alguns momentos da vida da gente que a gente começa a se questionar, né? E para esse questionamento, a gente tem agora... uma ajuda aí muito legal, né? Íamos chegar nisso, porque você preparou um guia. É Sim. uma espécie de receita para, pelo menos, tentar ajudar quem ainda está meio perdido, né? É o lançamento do seu livro, que acontece no domingo? Nesse domingo agora, dia 18, vai acontecer na Boni Book, Antiga Nobel, para quem ainda não sabe que mudou o nome, ali na Praça Joaquim José. Vai ser das 16 às 18 horas. Mas a livraria abre no domingo? Abre no domingo. Muita gente me perguntou isso, ficou confusa, achou que eu tinha postado a data errada. Não, gente, pode ir lá que eu vou estar lá. Todo dia a dia, hein? De uma boa leitura. Então vai ser neste domingo, o pessoal está convidado, vai ter oportunidade de estar conhecendo um pouco mais quem é a Elisiane, o trabalho que ela desenvolveu e que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, né? Com certeza. E, gente, aí eu já tô falando para todo mundo que, assim, vão com calma, chamem os amigos, a família, porque lá agora tem café, tem pão de queijo. Então, além de vocês irem lá, comprarem um livro, receber uma dedicatória linda, feita por mim, que vai ser feita com muito amor e carinho, vocês vão poder passar um momento agradável. E lá, gente, hoje a gente vive na era das redes sociais, né? Tá totalmente instagramável, gente, tá tão bonito lá. Então você já aproveita, já leva o celular com bateria também e aproveita para fazer vídeo, para postar. Fazer uma foto. Exatamente. Bacana. Ô Elisiane, e agora já falando um pouco mais sobre o seu trabalho, você que tem aí outros livros que estão no forno, esse saindo agora quentinho, é lançamento, novidade. E a gente bate um papo, você falava que surgiu a ideia de uma própria reflexão, de um próprio momento que você passava pela vida. E eu tenho certeza que nós, principalmente os mais 40 aí, depois que passa dos 40, a gente pensa um pouquinho mais. Eu faço essa brincadeira, deixa quieto, mas eu gosto de ter a idade que eu tenho. Eu tenho 43, vou fazer 44, mas sim... Somos com muito orgulho de 82. 82, isso. E a gente também. é de uma geração que não existem as coisas agora que nós vivemos, né? E é bom a gente lembrar disso. Mas assim, eu vejo que hoje algumas pessoas mais novas também já começam a fazer esse questionamento, né? Antigamente não tinha, era mais as pessoas mais maduras, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Eu tive um momento da minha vida, 4 anos atrás, que, assim, eu falo que foi o momento mais desafiador de toda a minha vida. Todos os pilares da minha vida ruíram, familiar, amoroso, financeiro. E, graças a Deus, fiquei com saúde naquele momento e eu agradeci muito por ter essa saúde. Aliás, eu sou uma pessoa que todos os dias de manhã eu costumo agradecer, nem que seja pelo fio do cabelo, mas eu agradeço. E eu comecei a questionar, eu falei, cara, por que minha vida tá desse jeito? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada? E a gente tem essa tendência de olhar para fora, de achar que é fora, né? Tá dando errado, mas por quê? Porque a cidade tá isso, o governo tá isso, porque fulano isso, aquilo. E eu, como psicóloga, eu sei que tudo tá dentro, né? E aí eu comecei a me questionar. Eu falei, Elisiane, você precisa mudar.
E a gente sabe que o ser humano gosta de uma zona de conforto, Sim, né? bem mais fácil, né? É mais fácil, é gostosinho, né? Gostosinho. Então, eu comecei devagar. Eu falei, bom, vou olhar o que eu preciso mudar e aos pouquinhos eu vou fazendo minhas mudanças. E eu comecei a criar ferramentas, olhei o que eu precisava mudar, uma coisa de cada vez, e comecei a criar ferramentas para fazer essas mudanças. Apliquei em mim, funcionou. Eu tenho os meus pacientes do consultório que eu atendo de forma 100% online, né? E aí, conforme eles vinham me dando essa demanda também, de coisas que eles precisavam, eu aplicava essas ferramentas e funcionava. Só que eu não sabia que isso ia acabar virando algo, um livro. Eu não tinha ideia na época que isso ia acontecer, né? E aí eu tenho o costume, todos os dias de manhã, de tomar o meu café da manhã. Eu gosto, é um momento que eu tiro para ficar em paz, assim, em contato comigo mesma. Coisa que quando eu morava em São Paulo eu não tinha esse privilégio. Então, a gente mora no interior, a gente tem os prós e os contras, né? Sim. E aí eu tenho um quintalzinho lá na minha casa, assim, bem pequenininho, uma cadeirinha lá. E aí eu sempre pegava minha canequinha de café, ia lá. Fazia minha respiração para conectar comigo mesmo, com a minha essência divina. A essência divina, gente, é quem a gente vem de fábrica, tá? Vamos dizer assim, a nossa fabricação. Sem estar contaminada com o que os outros falam que a gente é, com o que a cultura fala que a gente é, com o que exigem os nossos papéis, o que exigem que a gente seja. E aí, numa dessas eu agradeci, aí comecei a entrar em contato com a espiritualidade, que eu tenho ela muito próxima de mim. E aí, o ano retrasado foi assim: Eli, segunda-feira, 9 horas da manhã, você vai começar a escrever. Tá bom. Sentei, catei meu caderninho, comecei a escrever, e nisso foi. Quando chegou lá pelas tantas, mais ou menos pro meio do livro, isso é um livro, eu já desconfiava, vai se chamar Como Descobrir o Seu Propósito de Vida. Nisso eu passei o ano retrasado, Natal, Ano Novo, até próximo do Carnaval, escrevendo esse livro. E finalizei ele. E aí, ele se tornou um livro de autoajuda, por quê? Eu praticando essas ferramentas em mim, ensinando os meus pacientes a aplicarem essas ferramentas neles mesmos, eu entendi que eu posso ajudar as pessoas a se ajudarem. Então, o propósito desse livro é a pessoa se ajudar sozinha. Sim. Porque aí ela vai no tempo dela, ela vai no momento dela, né? Sem aquela pressão. Não, ela vai ter o tempo dela. Sim. E isso é muito bom. A própria definição de propósito, né? Dei uma pesquisada aqui, né? Significa perceber o que é mais importante para nós. Isso. Então não é o que a outra pessoa acha, o que eu tenho que fazer porque eu vou agradar tal pessoa. Não, é aquilo que é mais importante para nós, para mim, né? Nesse caso. Então, exatamente. Então, esse livro, ele desperta através dessas experiências, você vai colocando exemplos, você vai colocando as histórias dentro dele, reflexões, e a pessoa, ela vai, de fato, sozinha, fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, e aí começa a entender um pouco mais sobre o que ela pensa, o que ela é mais ou menos isso. É que assim, ó, propósito de vida é uma coisa muito profunda, né? E vou tentar explicar de uma maneira que não fique tão longa, mas que possa se fazer compreensível. Quando a gente tá ou perdido na vida, ou quando a gente tá assim, ó, fazendo coisas porque todo mundo tá fazendo, ou porque estão dizendo que a gente tá fazendo, a gente tá totalmente afastado de quem a gente é de verdade, né? Então, para encontrar o propósito de vida, é como se você voltasse para casa. Se você olhar uma criança, a criança ela tem a espontaneidade dela. E aí os pais vão moldando aquela criança, né? Então você pode ver que tem criança que é muito intensa, que é muito expressiva. Você vê criança um pouquinho mais calminha, tímida, no cantinho dela. Isso é a essência dela. Só que aí, de acordo com o que a sociedade diz, o que os pais acham certo ou errado, essa criança vai sendo moldada. Mas isso não significa que ela vai sendo moldada com a essência dela. Às vezes os pais estão moldando essa criança totalmente afastados da essência dela. É culpa desses pais? Não. Falta de informação, apenas porque esses pais, a gente da geração dos anos 80, nós somos criados por pais que vieram de uma geração que era muito rígida, era muito crítica. Sim. Elisiane, a própria rede social hoje molda não só as crianças, mas acabam nos moldando. Sim. Eu espero não estar nesse bolo, né? Tomara que não, né? Tomara que não. Mas eu digo, são coisas impostas
pela mídia ou Mídia. por alguém que quer algum objetivo que faz com que a gente fique repetindo como um bando de pessoas todas iguais, tem- né? O feito manada que eles falam. Isso, perfeito. Ó, você tá ligado, hein? Muito bom, gostei. É isso mesmo, tem um capítulo inteiro nesse livro que fala sobre o uso das redes sociais e o que ela causa na gente mesmo. Então, aí a gente vai se perdendo na nossa infância de quem a gente é e a gente vai crescendo e continua perdido, porque aí a gente está representando aquela forma que a gente foi criado. Então, a gente vai ter que se desfazer das crenças que passaram pra gente, a gente vai ter que se despir, é como se a gente tirasse uma roupinha. E aí eu ensino no livro como que você tira essa roupinha e se veste de si mesmo. Então, o livro ele vai ser um caminho. Eu costumo dizer que assim, ó, é o caminho para você chegar no seu propósito. É por isso que ele fala como descobrir o seu propósito de vida. A pessoa não vai fechar o olho, respirar e falar qual é o meu propósito e plim, vai vir a lâmpada do ladinho. Seria bom, né? Mágica. Aí ela vai ter o caminho. E aí ela vai tendo um caminho, ela vai refletindo através das experiências, através do livro e tudo isso. E o objetivo nosso é ficar mais inteligente com o passar do tempo, né? Mais inteligente no sentido não só de saber fazer conta de matemática, né? Sim. Vou falar o português correto, mas mais inteligente nas nossas escolhas, na nossa forma de viver, agir e gastar nossa energia com o que de fato importa, né, Gisele? É a famosa inteligência emocional, que hoje em dia está muito em alta esse assunto, né? Antes era mais falado nas empresas, mas hoje tem se passado para todas as áreas e todos os âmbitos da vida, né? Tanto que a gente está vivendo hoje um boom, né? As pessoas estão praticando mais yoga, as pessoas estão se conectando mais com a natureza, né? E isso é muito bom, porque aí as pessoas elas estão tendo mais essa abertura para poder viver de acordo com o que faz sentido para elas. Que bacana. Elisane, por favor, mostre nessa câmera que está aí na sua frente o livro, tá? E vamos repetir para todo mundo, vamos convidar quem tá interessado nesse assunto, quem gostou, quem quer saber mais sobre propósito de vida. Então vamos focar aí o livro e falar e convidar o pessoal então para estar no domingo, no dia do seu lançamento e quem sabe adquirir, porque também ajuda, né, Lisa? Sim, com certeza. Gente, esse aqui é o meu livro, Como Descobrir o Seu Propósito de Vida, tá? Ele foi feito com muito amor e com muito carinho mesmo. Foi uma jornada muito intensa que eu tive na minha vida para construir esse livro e às vezes a gente pensa assim, eu não consigo mudar, eu não consigo nem ir na academia porque eu falei que eu ia. Gente, a gente tem que ser muito amoroso e muito generoso com a gente mesmo e esse livro vai te ensinar a fazer isso e tornar a sua jornada mais leve, tá? Então, com essa leveza, com esse propósito, porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a encontrarem o seu próprio ritmo e viverem e escutarem a sua voz interna, eu convido você para ir no lançamento do meu livro, que mais uma vez repetindo, vai ser domingo, das 16 às 18 horas, agora, nesse domingo, depois de amanhã, dia 18, lá na Bonibook, antiga Nobel, Praça Coronel Joaquim José. Não sou de São João da Boa Vista, não sou da região, não tem como ir, não tem como ir. Fique ligado nas minhas redes sociais, no @Elisiane com Z, Terapias, que a partir da segunda-feira, depois do lançamento do livro, vocês vão ter um link lá para compra do livro, para quem mora, sei lá, na Bahia, em qualquer lugar, tá bom? Vocês não vão ficar sem. Boa. Vamos seguir a Elisiane, vamos acompanhar todos os detalhes aí e, claro, adquirir o livro porque você vai ter a oportunidade de se conhecer um pouco mais. Esta foi Elisiane Martarello, ela que é escritora, psicóloga, atriz e hoje está brindando aqui a Jovem Pan com a sua presença e falando um pouco mais sobre o livro. Você já é convidada para outras edições aí, viu? Muito Eu sei obrigada. que o tempo nosso é curto, às vezes corrido para a gente falar tudo aí que a gente precisa, mas eu espero poder ter te ajudado. Espero que os certeza. nossos ouvintes também possam se ajudar com essas informações e esse ano a gente vai falar outras vezes, tá bom? Já deixa anotado na agenda aí uma volta, um retorno aqui na emissora, tá bom, Lisiane? Obrigada, muito obrigada mesmo, viu, por me receber. Gratidão. Tô aqui sempre com as portas abertas para você e pros nossos entrevistados aí que vão trazendo coisas boas pra gente. Brunão, tá na hora do intervalo já?